Boa noite. Este é o seminário de pós-graduação em filosofia sobre experiências espirituais e a aula de hoje é sobre a experiência de cisão e união interior. Então, mas antes de eu começar, bom, esse aqui é o sumário da aula, eu vou falar um pouco antes de entrar no assunto de hoje mesmo, ainda sobre coisas que foram discutidas na semana passada, quando a Mariana fez a apresentação dela. Depois eu vou falar um pouco sobre o capítulo do William James que fala sobre esse assunto e depois o artigo do Ian McGilchrist, que eu passei para vocês, que está na página da disciplina. Então vamos lá. A Mariana apresentou na semana passada várias obras de arte do Gustave Moreau e fez uma apresentação, uma discussão, né, sobre a representação de aspectos da experiência espiritual que não são representados na obra de Moreau de maneira figurativa. Então elas são apresentadas de maneira implícita. E eu mencionei para vocês que essa é uma característica assim comum, né, das experiências religiosas em geral, que elas geralmente têm esse aspecto, tem um aspecto da experiência espiritual e da vida religiosa em geral, da perspectiva, na perspectiva religiosa em geral, sempre há aspectos da realidade que permanecem ocultos. E, em particular, Deus, ele mesmo, né, a realidade espiritual, assim, última, ou mais. Tem sempre um aspecto da realidade espiritual que permanece oculto. E, então, quando as experiências espirituais são descritas em relatos discursivos, né? Quando a gente lê as autobiografias das pessoas que tiveram essas experiências, ou quando aspectos assim da divindade ou algo sagrado é retratado nas artes religiosas, sempre há ambiguidades, dualidades e metáforas, né? Sempre esse jogo bem. Aqui tem uma obra que é bastante, que chama muita atenção por causa disso. Essa imagem, esse ícone aqui de Jesus, esse aqui é chamado Cristo Pantocrator. E vocês reparem o seguinte, então esse aqui é do século VI. Vocês reparem aqui que o rosto dele é uma composição de dois rostos, né? Ele não é simétrico. Quer dizer, os nossos rostos não são também perfeitamente simétricos, mas aqui tem uma assimetria acentuada, né? Então, o lado direito do rosto de Jesus, ele é mais suave, né? Ele é mais assim humano, mais delicado. E desculpa, é o contrário, o lado esquerdo dele e o lado direito dele, para nós tá invertido. E então o lado esquerdo de Jesus aqui é que tem esse olhar mais rígido, mais severo, mais julgador, né? Então aqui é como se a gente tivesse aqui de um lado o retrato do Deus, digamos assim, julgador, aquele mais parecido com aquele que a gente encontra no Antigo Testamento, que a gente encontra, por exemplo, no livro do Apocalipse, né? No final do Novo Testamento, do Novo Testamento. E no outro lado a gente encontra esse aspecto mais jovem de Jesus, o aspecto dele como mais humano, né? Então tem sempre essas dualidades. Aqui também, vocês reparem que os retratos de Maria, aqui essa imagem de Jesus aqui, a propósito, tem várias outras coisas que a gente poderia comentar, né? Tem sempre esse gesto aqui que ele está fazendo com a mão de abençoar, geralmente interpretado também simbolicamente, os dois dedos aqui representariam essa dualidade e os outros três aqui unidos representariam assim a trindade. Enfim, tem vários aspectos aqui interessantes. Nos retratos de Maria, vocês reparem que sempre há também uma certa ambiguidade assim na expressão dela, né?
de um lado tem paz, tranquilidade, tem uma certa alegria interior, mas de um outro lado tem um sofrimento, né? Tem uma, uma, uma tristeza, até um reconhecimento assim quer dizer, ela está com o filho no colo aqui, mas tem esse já conhecimento que nós todos temos, né, da vida sofrida que ele levou, né? Então, e do peso, né, que é isso. Então, isso tudo fica misturado aqui nas representações assim do rosto dela. Aqui a gente tem uma representação do nascimento de Jesus. E, e aqui, claro, aqui tá retratado vários aspectos, né, dos relatos que a gente encontra nos evangelhos. E esse relato é um relato simbólico, e o simbolismo dele está repleto de dualidades, né? Isso é importante reparar. Dualidades, ambiguidades, até contradições, assim, se quiserem, né? Porque esse aqui, então, a gente tem aqui o nascimento do Filho do Homem, Filho de Deus, Deus, segundo o catolicismo, Deus ele mesmo, um aspecto da divindade, mas ele nasce em condições de exclusão, né? Ele não tem onde ficar, ele é colocado numa manjedoura. A manjedoura é um local onde os animais se alimentam. Aqui, talvez aqui no Rio Grande do Sul, a gente diga um coxo, né? É um local assim onde o alimento dos animais é colocado. Então tem essas antecipações, né? Aquilo que vai aparecer mais tarde, de Jesus oferecendo o seu simbolicamente no seu próprio corpo, na forma da divisão lá do pão e do vinho, esse é meu sangue, esse é meu corpo. E ele oferecendo o seu próprio corpo, né, na forma da morte, e em benefício da salvação da humanidade. Então, tem essas dualidades assim de vida e morte presentes o tempo inteiro aqui na vida de Jesus. E então, então a gente tem uma espécie de representação assim de uma totalidade, né? Tem um aspecto humano, tem um aspecto divino, tem a vida e a morte, tem a fonte da vida aqui o sacrifício, né? Ele se oferecendo já na manjedoura aqui desde o início. Aqui na tradição esses animais aqui foram colocados, não vêm dos evangelhos, vêm dos relatos da tradição, né, que foram acrescentados depois. Então a gente tem um burro e um boi. E por que isso? Por que um burro e um boi, né? Por que não outros dois? Porque na tradição judaica existiam alguns animais que eram considerados puros e outros impuros. Então os puros eram adequados para alimentação e os impuros não, a gente não se podia comer. Então aqui o boi que se pode comer e o burro que não se pode comer. Então tem animal puro e impuro lado a lado, né? E enfim, aqui a gente tem assim os anjos aqui trazendo os reis magos, levando eles até lá, e aqui o anjo anunciando essas pessoas aqui amedrontadas, né? O que está acontecendo aqui? Elas estão com o rosto assim, se afastando. Enfim, então essas representações religiosas, elas têm essa característica de apresentarem sempre as narrativas, as representações, apresentarem uma espécie de totalidade em miniatura, e essa totalidade contém essas ambiguidades e dualidades, né? Aqui também, isso a gente encontra nas outras tradições religiosas também, né? Aqui a gente tem uma estatuazinha aqui de Krishna, Krishna Nataraja, então Krishna dançando, então ele está em volta aqui de um círculo de fogo, e ele tem aqui então ele é um aspecto da divindade que representa a destruição. Então existe uma trindade hindu que é composta por Brahma, Vishnu e Shiva. Então Brahma é o criador, Vishnu o mantenedor e Shiva o destruidor.
E eles são três aspectos da mesma divindade, né? E eles encarnam na forma de avatares ao longo da história, segundo a tradição hindu. E, e eles têm, assim, aspectos também contraditórios. Então, ele está aqui no meio de um fogo destruidor, né? Aqui nessa mão aqui tem um fogo, mas ao mesmo tempo o rosto dele é de tranquilidade, ele está dançando, né? Então tem esses aspectos assim que para nós ficam difíceis, né? De reunir numa mesma imagem, numa mesma figura, eles estão aqui representados. Mesma coisa aqui nessa imagem aqui budista, né? Aqui a gente tem uma representação de vários aspectos assim da realidade. Depois o Wilton talvez possa fazer um comentário mais aprofundado dessas imagens budistas que eu estou colocando aqui. Vou deixar para ele comentar isso na aula de terça-feira. E eu tinha mencionado também, aqui também, o símbolo do Tao, né, que é um símbolo também que apresenta uma dualidade, complementariedade, dois aspectos, né? O escuro e o claro, e dentro do escuro tem o claro, dentro do claro tem o escuro, eles fazem parte de uma totalidade. E aqui esses versos iniciais aqui do Tao Te Ching, eu já tinha lido no nosso encontro da terça-feira. O tal que pode ser dito não é o tal eterno, o nome que pode ser nomeado não é o nome eterno, o inomeável é o eternamente real, nomear é a origem das coisas particulares, e assim vai. Então, tem sempre algo que permanece inomeável, e esse é o tal eterno. Né? O tal que pode ser nomeado não é o tal eterno. Então, tem sempre um aspecto, né, da divindade daquilo que é mais sagrado, que permanece oculto, e quando se manifesta, ele se manifesta de maneira dual, ambígua, paradoxal. Esse outro verso aqui também pode ser interpretado, ilustra bem esse ponto, né? O tal é como um poço, usado, mas nunca esgotado, é como o eterno vazio, cheio de possibilidades. Está oculto, mas sempre presente, não sei quem o deu à luz, é mais antigo que Deus. E nas artes taoístas chinesas, né, existem esses aspectos. Assim, a gente tem uma realidade cheia de detalhes, como naquelas imagens que a Maria mostrou para nós na semana passada. Imagens cheias de detalhes, vai se aproximando, tem mais detalhes, vai se aproximando, tem mais detalhes. E a gente não consegue aprender, são imagens assim grandes, a gente não consegue aprender tudo com um olhar só, a gente tem que se focar num ponto, no outro ponto para ver os detalhes. Né? De novo, essa outra imagem aqui também, ou seja, seres humanos bem pequenos diante da grandeza da natureza. E aqui, o que diz esse capítulo aqui do Tao Te Ching? O Tao não toma partido. Dá à luz tanto o bem quanto o mal. O mestre não toma partido. Acolhe os santos e os pecadores. O Tao é como um fole, vazio, mas infinitamente capaz. Quanto mais o usamos, mais produz. Quanto mais dele falamos, menos o compreendemos. Mantenha-se ao centro. Então, é fantástico esses versos aqui do Tao Te Ching, né? O Tao não toma partido. Quando a gente está falando dessas realidades assim divinas ou sagradas, é como se a gente estivesse falando num nível que transcende a nossa própria moralidade, né? Né? Isso a gente vê nas manifestações, a gente vê em Buda, a gente vê no Bhagavad Gita, nas ações do Krishna, a gente vê nas palavras, por exemplo, de Jesus. Então, ele também acolhe os santos e os pecadores, né? Se vocês quiserem ver uma representação contemporânea desses assuntos, eu recomendo esse filme aqui, é um desenho animado feito por Nina Paley, que se chama Sita Sings the Blues, baseado no clássico hindu Ramayana. Muito interessante esse filme aqui, apresenta de novo essas ambiguidades, né? E ela é interessante porque ela apresenta sobre várias perspectivas e eles vão discutindo, personagens assim contemporâneos vão discutindo a nossa interpretação do filme à medida que ele vai acontecendo.
e por outro lado ela vai associando com eventos da vida dela. É bem interessante esse filme aqui, eu recomendo para quem puder assistir. Então, o que a gente tem, né? A gente tem perspectivas diferentes com as quais nós podemos apreender a realidade. A nossa mente funciona assim, a gente tem capacidade de ver as coisas, o mundo, a nós mesmos, as outras pessoas, sob perspectivas diferentes. A gente pode, isso é trivial assim do ponto de vista espacial, né? Eu posso ver a noção de perspectiva é primeiramente uma noção espacial. Eu posso ver um mesmo objeto de ângulos diferentes, né? Então eu vou ver aspectos diferentes daquele mesmo objeto. Mas a gente tem também perspectivas assim mentais, imaginárias, então e conceituais, né? Históricas diferentes. E em particular a gente tem aqui um contraponto que se tornou comum, que hoje em dia se apresenta inevitavelmente para nós, que é um contraponto entre essas narrativas simbólicas das tradições religiosas e as descrições científicas, quer dizer, isso são perspectivas completamente diferentes sobre a realidade, né? E seguidamente elas são comparadas, né? Então é comum a gente ver assim as, as narrativas hoje em dia, né? As narrativas religiosas seriam apresentadas como uma espécie de teorias. Então é como se elas fossem assim uma teoria imperfeita, né? Como se fosse assim, antes da gente ter ciência, a gente tinha a mitologia e as religiões. E agora a gente tem as teorias científicas que são melhores, então a gente pode abandonar as teorias religiosas, né? Como se o Gênesis fosse uma descrição assim histórica, né, do que aconteceu na Terra. E tem pessoas que fazem essa leitura, né, de textos sagrados. Esses são isso, aliás, que caracteriza o fundamentalismo religioso. Os fundamentalistas são pessoas que leem os textos sagrados literalmente, né? Então eles leem os textos sagrados da mesma maneira que a gente lê um texto científico. Mas a ciência a ciência é uma invenção recente, né, do ponto de vista da história da humanidade. E essas descrições objetivas científicas que a gente faz hoje, elas não existiam antigamente. Porque na antiguidade esse ponto de vista estritamente objetivo e não valorativo, não envolvido, não engajado existencialmente, não existia, né? Ele foi sendo criado. Então ele começou a aparecer na filosofia grega, depois ele foi desenvolvido pelos filósofos cristãos medievais e depois, sobretudo, a partir da Revolução Científica, e hoje ele tomou conta da nossa cultura. Mas para os antigos e para os medievais e para a maior parte das pessoas religiosas, as narrativas religiosas não são a função dela na vida das pessoas e a maneira como elas interpretam é simbólica, né? E então elas funcionam como modelos de comportamento ou como visões de mundo que são ao mesmo tempo valorativas e descritivas, né? Então essa distinção que a gente faz entre aspectos valorativos e descritivos das nossas afirmações sobre o mundo, a gente não encontra isso nessas narrativas, porque essas narrativas, então quando, por exemplo, se fala, né, em céu, por exemplo, que Deus ou os anjos estão no céu, né, ou que o inferno está abaixo da terra, ou algum lugar assim. Então essa localização física, para os antigos isso era simbólico, da mesma maneira que era simbólica as descrições que eles faziam dos astros, né? Por exemplo, quando se falava do Sol, eles não estavam falando assim, o Sol tinha determinadas propriedades, atributos, para muitos povos, para a maioria, né, meio sagrados e positivos, né? Então, a descrição física do Sol e a descrição assim simbólica, avaliativa, valorativa, vinha misturado, não havia essa separação. E então essas narrativas, então é difícil para a gente entender hoje exatamente como é que aquelas pessoas compreendiam essas narrativas, certo? É certamente diferente da maneira como hoje a gente lê elas.
Então a nossa compreensão daquela concepção antiga que produziu essas narrativas, ela é hoje apenas parcial, né? Mas então, ahn, então, então nessas, então elas serviam e servem até hoje de guias, né, valorativos, modelos de comportamento para as pessoas. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, né, quando vai ler essas narrativas ou ver essas imagens. Bom, esse assunto vai voltar mais adiante, tá? Vamos ver aqui algumas coisas que o James, a respeito do que o James fala sobre a experiência de cisão e unificação interior. Então ele tem o capítulo 7 ou 8, a conferência 7 ou 8, agora não me lembro, que se chama O Eu Dividido e Processo de Unificação. Então, lembrando, nas conferências anteriores, ele descreve o que ele chama de religião da mente sadia e religião da alma enferma. Tá? Isso a gente não chegou a ler aqui. Alguns de vocês leram isso no seminário anterior. Então, a religião da mente sadia, só para quem não leu, ele diz o seguinte: olha, a gente tem religiosidades diferentes e tipos de religiosidade diferentes, mas a gente tem também tipos psicológicos diferentes. Quer dizer, as pessoas têm predisposições psicológicas diferentes. Algumas pessoas têm uma predisposição inata, né? Elas já parecem nascer com isso, mais assim otimista. E outras pessoas são naturalmente mais pessimistas, né? Então, elas têm uma linha de base, digamos assim, para a felicidade de algumas pessoas é mais alta do que outras. Tem as pessoas que o nosso grau de satisfação e felicidade consigo mesmo, com a vida, ele varia, né? Ao longo dos dias, ao longo dos meses, anos, da vida inteira. Então ele vai mais para cima, às vezes a gente está mais feliz, a gente está mais para baixo, mais feliz, mais triste, assim por diante. Mas a nossa tendência é sempre voltar para uma espécie de média. E em algumas pessoas essa média é mais alta, outras pessoas essa média é mais baixa. Quer dizer, algumas pessoas, o normal delas é estar mais deprimido, em algumas pessoas o normal delas é estar mais contente, mais satisfeita consigo mesmo. E o James diz que em pessoas de um tipo ou de outro, elas tendem a desenvolver religiosidades de tipo diferente. Então, as pessoas que têm uma mente assim mais otimista, uma tendência a ser mais otimista, né, até mais satisfeita consigo mesma, né, elas tendem a desenvolver um tipo de religiosidade, que é a religiosidade que eles chamam de mente sadia. Então, essa é uma religiosidade em que que tende a perceber o mundo enfim, a vida que a gente leva como já sendo, digamos assim, realizados, como já tendo um caráter divino, sagrado e imanente a ele. Né? Ele não precisa ser transformado, nem nós precisamos ser transformados, nem o mundo precisa ser transformado. A única coisa que precisa ser ajustada é a percepção. Então a gente precisa treinar a nossa percepção. O taoísmo é um exemplo típico desse. O Tao Te Ching é um exemplo típico desse tipo de religiosidade, né? O Lao Tse. Porque ele diz exatamente isso. Ele diz assim, não adianta. A gente não pode querer consertar o mundo, porque não tem nada de errado com o mundo. Se tu ficar querendo consertar o mundo, tu vai estragar ele, né? O que tu tem que fazer é ajustar a tua percepção, se harmonizar ao modo como o mundo é, porque o mundo já é perfeito. Então tu tem que cultivar uma espécie de harmonia interior e através disso se pôr em harmonia com os ritmos da natureza, com o modo como as coisas são. Tá? Então, por outro lado, existe um tipo de religiosidade que eles chamam de religiosidade da alma enferma, que é a religiosidade também ele chama dos nascidos duas vezes. Então essa é a religiosidade, é um tipo de religiosidade de pessoas que tende a ser desenvolvida por pessoas que têm uma predisposição de ânimo mais assim pessimista e que tende a achar que tem sempre algo errado com elas, né? Por mais que elas, então a pessoa pode, ela pode estar muito bem de vida, ela pode ser rica, ela pode ter um bom emprego, mas se tem sempre algo errado. É como se houvesse algo ali que tu não consegue extirpar, né? Então esse tipo de pessoa, ele diz, tende a desenvolver uma religiosidade dos nascidos duas vezes, uma religiosidade salvacionista,
né? Tu precisa de uma intervenção divina para te tirar, para te salvar, certo? Então, há um tipo de transformação que a rigor é humanamente impossível, né? De ser feita. Por mais que tu se esforce, tu não vai conseguir. Então, tu precisa ser salvo. Então, esse é um tipo de religiosidade que é predominante no cristianismo, mas não é exclusiva, né? A gente tem vertentes do cristianismo que são religiosidades da mente sadia, como, por exemplo, a religiosidade de São Francisco de Assis, por exemplo, é uma religiosidade da mente sadia, né? Não tem... Para ele, o mundo, a natureza, ele tá tudo em ordem, tá tudo em harmonia, mesmo as adversidades pelas quais nós passamos, elas fazem parte, digamos assim, da obra divina e devem ser louvadas e acatadas e aceitas incondicionalmente, né? Não precisa nada ser alterado aí. E da mesma maneira, a gente tem religiosidades de tipo da alma enferma no Oriente. O budismo seria um exemplo disso, né? Então, porque tem um tipo de mudança grande ali que precisa ser. Então, o James descreve o budismo como tendo essa semelhança, né, com o cristianismo. Mas, enfim, vamos ver. Bom, o que ele diz aqui sobre o eu dividido e o processo de unificação? Ele diz que existem desarmonias em nós e da qual nós somos mais ou menos conscientes e que ocupa a nossa mente, né? Nos causa assim um certo grau de sofrimento. Mas que a evolução, ele diz assim, a evolução normal do caráter consiste principalmente no endireitamento e na unificação do eu interior, que esse é o processo normal de amadurecimento. Claro que tem pessoas que ficam velhas e infantis, então elas não seguiram, não completaram o seu amadurecimento psicológico, tá? Então existe um processo que é o processo de amadurecimento ou de evolução normal do caráter. Essa é uma ideia que depois foi retomada por outros psicólogos e psiquiatras mais recentes. A gente vai ver uns exemplos. Mas então é normal assim na juventude, no início da vida, né, as pessoas terem, quer dizer, depois que saem da infância, que adquirem assim consciência de si, né, começam a refletir, é normal as discordâncias interiores aparecerem. Então, o James escreve: vida equívoca, aspirações impotentes. O que eu queria fazer não faço, mas faço o que odeio, como diz São Paulo. Nojo de si, desespero de si, fardo ininteligível e intolerável de que somos misteriosamente herdeiros, que a gente parece que tem essa herança, né, dividida, e por mais que a gente se esforce, tem sempre algo cindido dentro de nós, né? Forças diferentes nos puxando em direções diferentes. Ele menciona bastante o Santo Agostinho, né? Nesse capítulo, e depois mais adiante fala também do Tolstói. O Tolstói vale a pena ler, não sei quem nunca leu o livro Uma Confissão do Tolstói, porque as reflexões do Tolstói foram escritas no final do século XIX e elas estão mais próximas assim, do nosso contexto cultural que aquelas de Santo Agostinho. Então, o que o Tolstói diz? Tolstói diz, ele nasceu num ambiente cristão, né, na Rússia, né? Então ele foi criado na tradição ortodoxa. Mas logo ele diz assim, descobri que em seguida, quando ele entra, ele diz que foi educado na juventude, na adolescência, na tradição cristã, mas que quando ele entrou na universidade ele já não acreditava em nada daquilo. E aí ele se tornou adulto, se casou, e ele diz o seguinte: descobri que para as pessoas do meu círculo, então ele pertencia à aristocracia russa, existem 4 saídas para uma situação terrível na qual todos nós nos encontramos. Porque ele diz: ninguém mais acredita na igreja, ele diz, é tudo na religião. São pouquíssimos os que acreditam, né? Então é uma situação parecida que eles viveram na Rússia no século XIX, na Rússia, na Europa inteira, né? Também. Então a gente tem os relatos de Dostoiévski, tem esses relatos de Tolstói, tem os relatos de Nietzsche na Alemanha, de Goethe,
no livro Fausto. Então isso foi uma crise, né, da religiosidade do cristianismo na Europa inteira. E isso aconteceu no Brasil só mais recentemente, está acontecendo ainda em certa medida agora, né? Agora está chegando isso aqui, esse tipo de crise, né? Descobri, quer dizer, vocês aí que são estudantes pertencem ou eu talvez, já peguei um pouco disso. Então, a partir da década de 80, 90, é que isso começou a se intensificar no Brasil, né? Uma perda assim, substancial da religiosidade na cultura como um todo, né? Eu descobri que para as pessoas do meu círculo existem 4 saídas para a situação terrível na qual todos nós encontramos. Quer dizer, assim, a situação terrível é de tu não ter não encontrar um sentido para a vida. A vida basicamente não faz sentido, né? Porque ela é descrita, ela é percebida. Então, as mitologias, as narrativas religiosas e simbólicas passaram a ser tratadas como ficções, ilusões, falsidades, né? E o que ficou foi a descrição científica, objetiva do mundo. Mas a descrição científica e objetiva do mundo não é valorativa, então ela não serve como um modelo, um guia para a vida, um modelo existencial, né? Então, o que sobra, né? Sobra ignorância. Se tu ignora essas questões assim existenciais, né? Tu vive na ignorância. Tu vive uma vida superficial, de um tolo, né? De uma criança inconsciente. Ou tu opta por algum tipo de epicurismo, né? Uma vida de prazeres sensoriais ou intelectuais, ou até de busca assim da tranquilidade, né? Então tu pode praticar um tipo de filosofia que pela razão, pelo raciocínio, pela reflexão, te leve a uma aceitação da realidade, né? Ou tu pode adotar uma atitude de força e energia, então ele diz, né, essa é a classificação aqui que ele está colocando. Então diz assim, bom, o mundo é cruel e absurdo e eu vou agir de maneira cruel e absurda também. Então, são pessoas assim que, né, ficam revoltadas ou que adotam posturas meio sociopatas, de sociopatas ou até psicóticas, né, de psicopatas, enfim. Ou tu simplesmente não tem força para enfrentar esse problema, né? Atitude de fraqueza, né? Tu reconhece que a vida é absurda, mas tu não tem força para lidar com isso. Tu se resigna à tua impotência, né? Então tu vive uma vida, digamos assim, deprimida. E o Tolstói comenta que para ele essas 4 alternativas eram todas insatisfatórias e na verdade era a mesma coisa, né? No fundo era um reconhecimento assim da incapacidade de responder a pergunta sobre o sentido da vida, que é a pergunta tradicionalmente que é a pergunta para a qual tradicionalmente as religiões fornecem respostas, né? Então ele diz assim, o comentário que ele faz é o seguinte, então ele está numa situação dividida, porque ele tem essa avaliação racional da vida, do absurdo da vida, né? E ele gostaria de ter fé, de encontrar um sentido, mas as alternativas que se apresentam para ele são todas insatisfatórias. Então ele vive uma espécie de vida desesperada. E ele comenta que ele quase se buscou suicídio por conta disso, né? Que ele tinha que, durante anos, ele disse que ele escondeu todas as armas que tinha na casa dele, até cordas ele escondia para não correr a tentação de se matar. E aí ele diz: a minha razão, admitia que a vida era irracional. Por outro lado, se não houvesse vida, minha razão também não existiria, portanto a razão é filha da vida. A vida é tudo. A razão é fruto da vida e essa razão nega a própria vida. Senti que havia nisso algo fora de lugar. Então ele encontra assim paradoxos, né, nos raciocínios. Ele tenta resolver essas questões por meio do puro raciocínio, da reflexão, e ele busca várias alternativas, mas sempre um paradoxo. E aí no final ele acaba se convertendo ao cristianismo ortodoxo, e depois ele se decepciona com a igreja e aí ele funda ele próprio uma vertente dele, né, do cristianismo. Ele cria uma sociedade cristã anarquista na Rússia, então ele até cria uma comunidade. Então
ele reescreve, né, os evangelhos segundo a interpretação dele. Enfim, é bem interessante a história do Tolstói nesse sentido. Um, então, então a gente tem essas descrições, tá? O que o James fala de situações de conflito interior, de cisão interior. E eu acho que todo mundo tem isso, né? Embora nem todos vivam esse conflito com o mesmo grau de intensidade ou com a mesma consciência. Em algumas pessoas isso é bastante assim inconsciente, né? Elas vivem isso de maneira nos sonhos, nas atitudes delas, tu percebe que elas estão divididas, mas a consciência, elas não têm consciência disso, né? E e nas narrativas simbólicas religiosas a gente tem relatos paradigmáticos de situações desse tipo, né? E os personagens principais dessas religiões aí que eu estou mencionando, então o relato de Arjuna no Bhagavad Gita, a história dele, é uma história também de divisão. Antes da batalha, né, contra os parentes dele lá, que ele tem que enfrentar os parentes, e aí o Krishna está ajudando ele, aí ele fica em dúvida, né, se ele devia mesmo fazer aquilo ou não devia. Né? Na véspera da batalha estão os exércitos ali alinhados e ele fica com receio, ele fica com o pé atrás, ele não quer se engajar, ele quer sair fora. Então é um sair fora, digamos assim, dos compromissos da vida, né? De não, tu foi até assim, a tua vida inteira te levou, te preparou para aquele momento e na hora H tu não se compromete. Então, essa falta de engajamento com a vida é o que Krishna depois ensina para ele, né? Então, o Krishna mostra o seu lado divino para ele e depois ensina o yoga para Arjuna, né? Então, tem uma educação ali. Mas antes disso, então, naquele momento tem um momento de divisão. Mesma coisa com Siddhartha Gautama, o Buda, né? Na história de vida pessoal dele tem um início ali de divisão. Então ele é criado como um príncipe num castelo luxuoso e as pessoas lá são todas jovens e saudáveis. E então ele nunca tinha visto uma doença, velhice, morte. E aí ele sai do castelo, do palácio uma vez e vê essas coisas, né? E aí ele fica muito dividido. E aí ele diz, não, mas isso aqui não pode ser assim, não faz sentido, como é que eu vou resolver isso aqui? Então tem essa divisão. E a gente tem também os relatos de Jesus, né, no deserto. Então Jesus antes de ele começar, digamos assim, o ministério, no iníciozinho do ministério dele, ele é batizado por João Batista e depois ele passa 40 dias no deserto. Então essas são 3 histórias que são modelos, né? Elas servem de modelo porque elas apresentam soluções diferentes para essa divisão interior, né? Então tem a solução do yoga, como resolver essa situação de divisão interior pelo yoga, que é um tipo de união com o divino, pela meditação budista ou pela fé, no caso do cristianismo. Então, aqui tem é interessante que esses momentos de transformação sempre são simbolicamente apresentados em trincas, né? Trincas. Então, o Buda sai do castelo, do palácio dele, ele encontra a velhice, a doença e a morte. Aí depois ele inicia a meditação dele, né? Bem radical. Fica 6 anos meditando. Nos 2 primeiros anos ele só come 2 grãos de arroz por dia. Depois, durante 2 anos, ele toma só uma gota d'água por dia. Depois, nos últimos 2 anos, ele não come nem bebe nada. Então, 3. E aí depois tem a transformação. Daí ele enxerga o pessoa tocando um instrumento, e aí encontra o caminho do meio. E depois, antes da iluminação dele, no final, ele é tentado, né? Ele é tentado. Ele se põe a meditar num gramado e aí ele é tentado 3 vezes. Primeiro por desejos corporais, desejo, aversão, paixão.
depois por exércitos, então causam medo nele, e depois pelos deveres, pelas obrigações sociais. Né? E a mesma coisa, esse padrão a gente vê sempre. Aqui tem o relato de Jesus, né? Logo que então, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, e aí ele, sem comer nada, né? Esteve jejuando durante 40 dias e 40 noites, e aí ele é tentado 3 vezes pelo diabo. De novo 3 vezes, né? Então, então diz o seguinte, a passagem essa aqui está em Mateus, capítulo 4. Então, depois, por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, o diabo, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tá? Então, aqui tem a tentação do desejo, da fome, né? Do desejo corporal. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, no topo do templo, e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Então é o medo, né? O medo de cair, de se espatifar lá embaixo. Então Jesus respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque estás... Então aqui é a tentação do status social, né? Que é parecida com essa tentação do dever lá do Buda, né? Tem também das relações sociais. Então tem os desejos, os medos e as relações sociais, o status social. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isto o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-la. Então esses momentos de transformação sempre tem essa trinca, né? A quarta transformação, né? E às vezes acontece o contrário também. A gente tem três, digamos assim, avisos, e o quarto acontece na realidade, né? Esses acontecem também. Então a gente tem, o que a gente tem nesses relatos aqui? A gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração na análise das experiências religiosas. O primeiro, a gente tem capacidades perspectivas. A gente pode compreender o mundo em que a gente vive desde uma perspectiva simbólica e narrativa, que é a perspectiva com a qual nós vivemos as nossas vidas, né? A gente tem uma história pessoal nossa, né? Uma trajetória nossa. E quando a gente tem a sensação de que a vida não faz sentido, é porque essa história não parece ter início, meio e fim. A gente não sabe em que história a gente está, né? A pessoa para a qual a vida faz sentido é a pessoa que tem uma espécie de mitologia própria, né? Ela se inseriu numa espécie de narrativa e aquilo é a realidade dela. Aquilo é uma espécie de mapa, um guia, né? Ela se orienta por aquilo. Então não tem essa distinção, né? Para a pessoa que está inserida nessa história, não há essa distinção entre o que é puramente descritivo e o que é valorativo, né? Porque o mundo é visto através dessa lente, né? E então isso é algo que a gente tem que levar em consideração. A gente tem diversas perspectivas a partir das quais nós podemos descrever o mundo e viver as nossas vidas. E por outro lado a gente tem esse fato, esse fenômeno que é o fenômeno da divisão, da cisão interior, né? E também depois da unificação. Então isso aparece nas experiências das pessoas. A gente tem experiências de cisão, como essa aqui do Tolstói que eu acabei de ler, do Santo Agostinho, que o James menciona, vários outros ali que ele menciona também, e eu acho que todos vocês já devem ter tido experiências desse tipo também. E a gente tem depois as descrições simbólicas disso, né, paradigmáticas,
E agora eu queria mostrar para vocês como isso aparece na psiquiatria e na psicologia. Então, claro que existe muita coisa sobre isso, mas eu escolhi esse livro aqui, que é um livro relativamente recente, do Ian McGilchrist, que é um psiquiatra que se especializa na, nos hemisférios cerebrais, né? Então, esse livro dele aqui é um livro resumindo, digamos assim, os principais achados da psiquiatria e da neurociência sobre as diferenças entre os hemisférios cerebrais, né? Então, em primeiro lugar, nós temos os cérebros divididos e na década de 70, 80, esse assunto ficou muito conhecido porque houve uma técnica médica para tratar de casos muito graves de epilepsia que consistia na época, não, eu acho que agora não se faz mais esse tipo de técnica, consistia, bom, os dois hemisférios são unidos no meio aqui pelo corpo caloso, né? Tem uma partezinha ali que nervosa que une os dois hemisférios. E essa cirurgia para tratar de casos muito graves de epilepsia, esses são casos assim que são tão graves que a pessoa não consegue funcionar direito. Ela tem ataque epilético a cada 5 minutos, então ela não consegue nem viver a vida dela. Então, e como não havia outros tratamentos, se tentou isso de cortar o corpo caloso. Então, as pessoas ficaram com dois cérebros, tá? Sem comunicação com o outro. Então, o que acontece com essas pessoas é o seguinte: se tu mostra alguma coisa para o olho esquerdo dela, ou para o olho direito, isso só é registrado pelo hemisfério do lado oposto, né? Então, o hemisfério cerebral direito comanda o lado esquerdo do nosso corpo e o hemisfério cerebral esquerdo comanda o lado direito do nosso corpo, na maioria das pessoas. Claro que tem pessoas que é ao contrário, que são canhotas, e tem pessoas que são ambidestras, e tem pessoas que são meio misturadas, e enfim, tem pessoas, enfim, tem variedade nisso aí, tá? Mas em geral é assim. Em geral, para a maioria das pessoas é assim que funciona. Então, tem depois eu posso colocar. Teve um neurocientista chamado Gazzaniga que escreveu bastante sobre isso. Vocês podem ver os videozinhos de experimentos que ele fez com pessoas assim. Então, pega e mostra um desenho para uma pessoa que tem o cérebro cindido e os relatos que um hemisfério cerebral faz e o outro são bem diferentes, né? Isso levou a uma espécie de popularização assim outros indícios dessas diferenças entre os dois hemisférios vinha de casos de traumatismo craniano, da pessoa que levou uma batida, sofreu um acidente, né? Quebrou aqui a cabeça, danificou uma parte do cérebro, do hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, e aí, dependendo da região, do lado que é afetado, o comportamento resultante depois do trauma é diferente, né? Se o trauma é do lado esquerdo ou do lado direito. E isso popularizou uma concepção segundo a qual o nosso lado racional seria o hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do corpo, e o lado emocional, o hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo do corpo. E a linguagem estaria no nosso lado, o hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito do corpo, e a processamento visual no hemisfério direito. Depois se viu que esses achados iniciais não se sustentavam, tanto a razão quanto a emoção são processados pelos dois hemisférios, tanto a linguagem quanto as imagens são processadas nos dois hemisférios. E o livro do Ian McGilchrist, o que ele faz nesse livro é mostrar o que aconteceu da década de 70, 80 para cá, o que se descobriu, né? Por que não é assim? Por que não há essa divisão de um lado razão, de outro lado emoção, de um lado linguagem, de outro lado imagem, tá? Há um outro fato também importante sobre o nosso cérebro é que os hemisférios não são simétricos, tá? Existe isso que se chama assim, é como se eles estivessem torcidos, né? Tem um lado aqui que é maior na frente, outro lado é menor atrás. O lado direito é maior, o lobo frontal direito é maior do que o lobo frontal esquerdo. E a parte aqui posterior esquerda é maior do que a direita. Então tem essas assimetrias, isso é difícil de explicar, né? Então, o que se sabe evolutivamente? Evolutivamente se sabe que
Muitos animais têm isso. Então, os peixes, répteis, aves e mamíferos todos têm isso. Todos os que foram estudados têm isso. Tem divisão, tem dois hemisférios. Então, isso foi algo que foi fortemente selecionado. Então, uma característica dessas para ser preservada, né, em muitas espécies e mantida ao longo do tempo, características desse tipo elas tendem a ter um valor adaptativo muito alto. Senão elas já teriam sido eliminadas por seleção, porque isso aqui existe há milhões de anos, né? Muitos, dezenas, centenas de milhões de anos. Então, algo desse tipo para ser mantido tem de ter uma função adaptativa muito grande. E com os seres humanos a gente tem indícios de que a divisão cerebral aumentou, quer dizer assim, o corpo caloso ali diminuiu, tá? Então os cérebros ficaram mais divididos com o passar do tempo, com a evolução humana. Então por que isso? Qual é a função? Então, o que se descobriu, mas essa descoberta inicialmente veio de pessoas que estudam aves, foi que os passarinhos, quando estão se alimentando, então, o passarinho tem que, por exemplo, pegar uma sementinha que está no chão, lá, no chão tem um monte de pedrinha, né? Então ele tem que pegar, ele tem que dirigir o bico dele exatamente para onde está aquela sementinha, tem que pegar exatamente, tem que ser uma atenção super focada. Quando o passarinho vai pegar uma sementinha que está no chão, ele primeiro ele olha com o olho direito, em geral. Dá uma olhadinha ali com o olho direito e ele pega a sementinha. Então, essa é uma ação que está sendo coordenada principalmente pelo hemisfério esquerdo, né, que comanda o lado direito. E por outro lado, quando o passarinho está monitorando o ambiente ao redor, né, para ver se não tem nenhum, sei lá, nenhum gato, nenhuma cobra, ou para ver se tem outros passarinhos ali, de repente um parceiro sexual para ele, alguma coisa. Ele faz esse monitoramento do ambiente com o olho esquerdo, que é comandado pelo hemisfério direito. Então, esse tipo de atenção, então isso foi um achado super importante. Né? Então, tem um tipo de atenção, né? Um tipo de atenção que é regida mais pelo hemisfério esquerdo e outro tipo de atenção que é mais regida pelo hemisfério direito. A atenção regida pelo hemisfério esquerdo, que rege o lado direito, é uma atenção focada, concentrada em coisas que já são conhecidas. Aquele alimento ali que eu já comi, que eu sei o que é, que eu vou pegar agora, isso é feito pelo hemisfério esquerdo. E a atenção mais desfocada, holística, no ambiente, nos potenciais, naquilo que é desconhecido no ambiente. Né? O ambiente ao nosso redor é potencialmente desconhecido. Pode ter risco, pode ter bichos que eu nunca vi antes. Né? Eu não sei se são perigosos ou são amistosos. Né? Isso é feito pelo hemisfério direito. Isso então isso vale também para seres humanos. Né? Nos seres humanos a gente também tem esses dois tipos de atenção. Tem uma atenção que é mais focada, né? Por exemplo, quando a gente está resolvendo uma conta matemática, quando a gente está olhando no dicionário o significado de uma palavra, ou quando eu vou pegar alguma coisa, né, com a minha mão, ou quando eu vou usar as palavras de uma maneira assim, da maneira mais precisa possível, né, para descrever de maneira assim, sem ambiguidades, aquilo que um determinado objeto. Né, eu vou isolar aquele objeto do seu contexto mais geral, holístico, assim, vou descrever assim precisamente as minúcias daquele objeto. Isso é tudo feito pelo lado esquerdo. Claro que os hemisférios trabalham em conjunto, então essa separação é meio que essa descrição ela é sempre idealizada, né? Mas existe sempre a tese do McGilchrist que tem uma preponderância do processamento cerebral de um lado ou de outro, mas não é exclusivo, né? Por outro lado, quando a gente está fazendo coisas assim mais, quando a gente está usando uma linguagem mais ambígua, mais poética, quando a gente faz uma piada, né, que depende muito do contexto, quando a gente está aprendendo singularidades e não classificando aquilo que já é conhecido, né? Eu encontro uma pessoa que eu nunca vi antes, eu conheço uma pessoa pela primeira vez, então eu tenho a apreensão de uma singularidade.
né, algo único. Então, esse conhecimento a minha atenção à singularidade ali é feita pelo hemisfério direito. Bom, o que tem de diferente nos seres humanos, assim, do ponto de vista cerebral? O mais importante foi o desenvolvimento do lobo frontal, aqui, essa parte frontal aqui, que foi a última a ser desenvolvida na evolução humana. E uma das funções básicas do lobo frontal é a inibição dos comportamentos reativos, né, instintivos. Então isso permite com que a gente controle as nossas reações. Eu tenho uma emoção forte, mas eu consigo controlar aquilo e agir estrategicamente, digamos assim, ou não. Eu tô com muita fome e tem um prato de comida na minha frente, eu consigo inibir aquilo porque eu sei que eu tenho que guardar, porque amanhã também não vai ter comida, então eu preciso retardar aquilo, eu preciso fazer esse sacrifício, digamos assim, né? Então eu posso agir estrategicamente, assim, prever o futuro, né? Controlar meu comportamento presente em, em favor de algo que eu imagino que vai ser melhor para mim a longo prazo. Então existe o lobo frontal permite esse controle, a inibição das reações imediatas, permite uma espécie de afastamento também, reflexivo, né? Eu consigo ver assim, não, tenho hoje, mas tenho amanhã, tenho depois de amanhã, tenho eu, mas tem também as outras pessoas aqui, né? Que talvez elas precisem de comida também, então eu não posso pegar toda essa comida só para mim. E coisas assim. Então ele permite, o lobo frontal permite tanto o raciocínio estratégico, a manipulação, o planejamento, quanto a empatia, né? Então eu posso me colocar no lugar do outro, por exemplo. Então, uh, então o lobo frontal esquerdo e o lobo frontal direito tem essas divisões também, né? Eles se acrescentaram na nossa evolução ao cérebro já existente, que é parecido com os dos outros animais ali, mas tem essas outras características agora. Então, no lado esquerdo a gente faz estratégias, manipulação, a gente usa instrumentos, usa linguagem referencial, faz modelos simplificados da realidade, simplificados e fechados, né, totais. A gente descontextualiza os objetos para descrever precisamente. Né? A gente concebe a natureza em termos de mecanismos, primariamente. E o lado direito, por outro lado, tende a ser responsável pela empatia, pela apreensão do contexto geral, aquilo em que a gente se encontra, e só assim a gente consegue entender ironia, e entender metáforas, entender piadas, né, entender poesia. A gente entende significados implícitos, individualidades, singularidades, as mudanças, né? Porque a gente tem o hemisfério direito, ele tende a entender a realidade como sendo não fixa, como sendo fluida, como estando sempre se alterando, né? E o hemisfério esquerdo tende a aprender imagens, digamos assim, fotográficas da realidade. Então, segundo o Ian McElchrist, isso dá origem a duas versões do mundo, a duas perspectivas, né? A gente tem uma perspectiva formada pelo... É como se a gente tivesse duas consciências, duas experiências no mundo. E a gente não sabe disso, porque a gente tem a ilusão de ter uma consciência única, mas a nossa consciência é muito cheia de conflitos internos, né? E a gente só tem o nosso conhecimento disso é indireto, certo? Mas às vezes a gente tem uma perspectiva mais focada, contextualizada, clara, precisa, fixa, né? Mecânica, fechada, isso é tudo produzido pelo hemisfério esquerdo. Por outro lado, a gente pode alternar para uma perspectiva mais aberta, ambígua, holística, mutável, encarnada, singular. Quer dizer, eu me coloco no contexto mais geral. Eu não faço abstração de mim mesmo, assim, né? Como se faz, por exemplo, numa análise científica, por exemplo, a gente não leva em consideração a perspectiva do sujeito, né? Agora, numa perspectiva narrativa, a gente leva em consideração a perspectiva do sujeito.
E a segunda parte do livro do McGilchrist é uma tese assim, histórica sobre os desequilíbrios culturais que aconteceram no último milênio, ou mais. É bem ambiciosa a segunda parte do livro dele, porque ele tem uma hipótese sobre o desenvolvimento da cultura, né? Como um todo. Ele acha que houve uma série de vais e vens ali, e que resulta na situação atual que a gente se encontra, que é uma cultura onde há um predomínio excessivo das funções ou dos usos do hemisfério esquerdo. Então a gente tem uma concepção de mundo, uma visão de mundo que é predominantemente técnica, burocrática, abstrata e virtual, né? Então a gente tem uma capacidade muito menor, ela é uma cultura muito menos artística, holística, incorporada, ela é mais abstrata, mais técnica. E o McGilchrist acha então que houve esse desequilíbrio na cultura. Não é a primeira vez que isso acontece, aconteceram várias vezes antes. E tem esses ciclos culturais aí, ele procura descrever isso. Tá? Mas então isso é uma parte mais especulativa do livro, a parte mais assim empírica, é a primeira parte do livro em que ele descreve as diferenças das experiências produzidas pelo hemisfério direito e esquerdo. E no artigo que eu passei para vocês, esse aqui, Lateralização Cerebral e Religião, uma abordagem fenomenológica, ele aplica isso para o caso da religião. Né? E ele começa o artigo dizendo isso aqui: um consenso está emergindo na literatura de que, segundo a qual a experiência religiosa tende a estar associada com o hemisfério direito. O resto do artigo ele procura justificar essa afirmação. Por que há essa associação da experiência religiosa com o hemisfério direito? Então ele começa distinguindo vários sentidos em que a gente pode falar de religião, né? Tem a religião sistemática, ritualística, tem a religião pessoal, das experiências, e aí mesmo isso tem várias diferenças, ele faz essas diferenças e depois menciona os achados. E ele resume no início do artigo o livro dele. O livro esse de 2012 sobre o qual eu estava falando agora. E ele insiste nesse ponto, olha, que a diferença entre um hemisfério e outro não é uma diferença de função, não é que um tem uma função e outro tem outra função. Todas as funções, né, linguagem, razão, emoção, memória, processamento visual, tudo é feito pelos dois hemisférios. Mas a atenção que eles recebem num e no outro é diferente, tá? E então ele diz assim, a atenção não é uma função ao lado das outras. Não é assim, eu tenho a visão, a audição, o olfato, memória, a linguagem. Né? São coisas que a gente é capaz de fazer, né? São coisas que a gente é capaz de desempenhar. E coisas que a gente pode simular num computador, né? Numa máquina, num robô. A gente pode simular um robô para ver uma coisa, né? Ou para escutar, né? Ou para memorizar alguma coisa. Então, os computadores são capazes de fazer isso. São funções. Mas a atenção não. A atenção não é uma função lá das outras, mas um aspecto da consciência. Então, isso a gente não consegue simular em computador. É o que faz emergir o mundo da experiência. Tá? Então, quando alguma coisa me chama a atenção, isso agora entra começa a fazer parte da minha experiência. Tem muitas coisas que estão acontecendo, por exemplo, aqui nessa salinha que eu estou aqui, e que não estão me chamando a atenção nesse momento, mas elas estão sendo registradas aqui pelo meu cérebro. Né? Tem barulhos, cheiros, tem a temperatura. Eu estou ignorando tudo isso. Estou prestando atenção aqui só na tela e naquilo que eu estou falando. Então essas outras coisas estão sendo processadas por funções corporais e cerebrais, mas elas não estão no campo da minha atenção. Né? Então eu não tenho a experiência disso. Isso permanece inconsciente para mim. E eles, assim, para analisar a atenção, tem vários níveis de análise. Então, tem a análise cerebral, corporal, e tem o nível da pessoa como um todo. O nível de análise, para a gente entender o que é a atenção, eu tenho que levar em consideração a pessoa como um todo. Eu tenho que levar em consideração o cérebro, o corpo, né, os seus processamentos cerebrais, mas eu tenho que levar em consideração também as experiências que essa pessoa tem como um todo, né? Não apenas
não apenas assim corporalmente, mas experiencialmente. Então ele diz o seguinte: cada hemisfério pode, obviamente, sustentar consciência por si próprio, né? Eu posso remover um hemisfério, por exemplo, uma pessoa, pessoas que perderam já em acidentes ou em cirurgia, ou tu pode anestesiar um hemisfério cerebral, por exemplo, dá para fazer isso. Na medicina, os médicos conseguem fazer. Tu anestesia um hemisfério fica inconsciente e o outro fica consciente. É possível fazer isso. Cada hemisfério pode, obviamente, sustentar consciência por conta própria. E parece ter não apenas diferentes estratégias cognitivas, mas também diferentes objetivos ou metas, valores, opiniões e timbre emocional. Cada hemisfério tem um timbre emocional diferente. Ele faz uma sistematizaçãozinha disso. Então, no hemisfério esquerdo, a gente tem uma tendência para manipulação do ambiente, e no hemisfério direito, a gente tem uma tendência à compreensão do ambiente e como situar-se nele. Tá? É uma atenção contextualizada. Quando o meu hemisfério direito está ativo, eu estou pensando assim, que lugar eu ocupo no ambiente em que eu me encontro. Eu estou no lugar adequado? Eu estou inadequado? O que eu estou dizendo é adequado, não é adequado? Eu vou mais para lá, vou mais para cá, né? Eu não estou interessado tanto em manipular, mas compreender e me situar. O hemisfério esquerdo tende à classificação daquilo que já é conhecido. Então, o hemisfério esquerdo tende a prestar atenção nas coisas já conhecidas, né? Então, eu estou com fome, eu olho ao redor, tem uma coisa assim que eu sei que é comestível, eu vou prestar atenção naquilo. O hemisfério direito tende a prestar atenção em novidades, é mais aberto a novidades, coisas desconhecidas que eu não sei classificar. O hemisfério esquerdo tende a certezas, o hemisfério direito tende às possibilidades. O hemisfério esquerdo tende às coisas isoladas, o hemisfério direito tende a ser mais holístico, ele presta atenção em totalidades. O hemisfério esquerdo tende a prestar atenção a mudanças. Aqui, desculpa, eu botei trocado aqui. O hemisfério esquerdo tende a ter uma atenção fotográfica e o hemisfério direito tende a ter uma atenção à mudança. O hemisfério esquerdo tende a prestar atenção ao que é explícito e descontextualizado, e o hemisfério direito ao implícito, ao contexto, a metáfora, ironia, humor, mitos, poesia. O hemisfério esquerdo tende à análise, o hemisfério direito tende à narrativa. O hemisfério direito tende a ser utilitarista, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito tende a elaborar teorias da mente e é uma ética mais deontológica, né, que parte assim de princípios absolutos, né, mais a valores, digamos assim, mais que não são produzidos por cálculos de consequências. O hemisfério esquerdo tende a ser mais otimista e o direito, que é esse mais holístico, tende a ser mais pessimista, justamente porque ele leva em consideração coisas desconhecidas, né? Que incluem riscos, riscos existenciais, né? Não só as possibilidades positivas, mas tem as possibilidades negativas. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma representação do mapa, um mapa do metrô aqui. Esse aqui é um que eu peguei na internet, é o metrô de Londres, tá? Então é um mapa super esquemático, né? É um modelo. Vocês vejam aqui que as rotas representadas nesse mapa, as rotas as linhas de trem, elas só andam os trens aqui estão representados como andando na vertical, na horizontal ou em ângulo de 45 graus, né? Todos eles. Mas na realidade o metrô, a trajetória do metrô é sinuosa, né? Não tem linhas retas quase nas cidades, né? E então isso aqui é uma representação simplificada, esquemática, um modelo que é útil para determinados propósitos, certo? Então isso aqui é uma representação típica do hemisfério, do tipo de atenção, né, que o hemisfério esquerdo presta na realidade. A experiência que o hemisfério esquerdo tem, uma experiência assim da realidade concebida de maneira abstrata e esquemática e simplificada, descontextualizada, mas precisa, né? Aquilo que está representado aqui está bem precisamente representado, é fácil de
Por outro lado, as representações, a atenção e as experiências produzidas pelo hemisfério direito tendem a ser incorporados. Qual é a experiência que eu tive naquela estação lá? Como é que era o cheiro? Como é que era a movimentação? Quais as pessoas que estavam lá? Uma atenção contextualizada e singularizada, né? E, bom, e no restante do artigo, então, ele aplica isso para questões de religião. Ele diz assim, olha, né, a gente pode entender, tem 3 aspectos assim da religiosidade que a gente poderia destacar, que ele destaca, os aspectos metafísicos, epistemológicos e éticos, e ele argumenta que nos 3 aspectos, aquilo que é destacado nas tradições religiosas são aspectos justamente que tendem a ser tendem a receber a atenção do hemisfério direito. Então, por exemplo, no que diz respeito aos aspectos metafísicos da religião, a divindade, ou o que é sagrado, tende a ser algo diferente, né? Tende a ser de uma alteridade assim absoluta, né? Então Deus é incognoscível, ele é completamente diferente de nós, ele tá acima de nós, enfim, né? Cada religião daí tem uma maneira diferente de descrever isso, mas existe sempre essa alteridade, né? Tem algo não humano, algo muito diferente do mundo humano com o que a gente está lidando. Tem um aspecto da realidade que não é, que se relaciona conosco, mas que é invisível e não é humano. E essa atenção é algo desconhecido, portanto. Então, isso é típico da atenção das experiências produzidas pelo hemisfério direito. Em segundo lugar, as religiões tendem a enfatizar as relações, né? As experiências religiosas são experiências de relação com algo divino, relação com algo sagrado, relação com algo que eu não conheço. Eu não tenho propriamente um conhecimento científico de um objeto, não é um objeto que se apresenta para mim, uma pessoa que se apresenta para mim, tem uma relação que se estabelece ali que eu não sei bem. Quem está do outro lado dessa relação, eu não sei bem exatamente o que é. Da mesma maneira, as religiões, nas experiências comunitárias da religiosidade, o que a gente tem é a relação com outras pessoas, né? A gente faz parte de algo maior do que nós mesmos. Nós estamos numa relação com outras pessoas de um certo tipo. Então, de novo, isso é algo que esse tipo de relação, a minha relação pessoal com outras pessoas, isso é algo que é típico, tipicamente chama a atenção do hemisfério direito. Os aspectos paradoxais, mesma coisa, os aspectos incorporados e assim por diante. Tá? Então ele vai passando, ele revisa aqui cada um desses aspectos da religiosidade. Eu não vou me estender. E ele diz, bom, isso aqui é tudo típico da religiosidade, da atenção produzida pelo hemisfério. Então, quando a gente está tendo experiências religiosas, quando a gente está vivendo a vida religiosa, em geral é o hemisfério direito que está produzindo aquele tipo de experiência, que está mais ativo durante aquelas experiências. Mas, claro, existe o hemisfério esquerdo também está ativo, né? Então deve haver um tipo de religiosidade que é produzida também, ou que é ativada, ou que é analisada, né, também pelo hemisfério esquerdo. Mas que tipo de religiosidade é essa? E aí ele diz, essa religiosidade seria menos congenial ao místico, menos mística, né, mais sistemática. Ela apreciaria mais a palavra escrita sobre a imagem visual ou a música e tenderia a tomar a palavra escrita literalmente. Ela seria relativamente pouco fácil e ela ficaria relativamente desconfortável com o desconhecido e tenderia a afirmar a certeza. Ela careceria de um entendimento da worship, depois eu me lembro, incorporada, incluindo a natureza metafórica dos ícones e das estátuas. Ela não veria a religião como histórica e um fenômeno histórico e cultural no seu próprio contexto, mas veria a religião como algo atemporal e universal. Ela acreditaria que a religião poderia ser usada para controlar
incertezas do futuro, talvez através do poder da oração, e que isso daria aos verdadeiros crentes poder e riqueza material. E ela não seria capaz de aceitar a criatividade da negação ou a atividade passiva, a passividade ativa. E ela teria uma crença na sua própria capacidade de fazer as coisas acontecer. Então, ela veria o lado escuro como simplesmente algo a ser rejeitado, o sofrimento como puramente negativo, e o seu tom seria otimista. É um tipo de religiosidade bem diferente, né? mais típico assim das religiões fundamentalistas, eu acho. Bom, então tem esses achados aí de psiquiatria e de neurociência que a gente tem que levar em consideração para analisar os fenômenos de cisão interior também. Então já falei dos aspectos assim experienciais, né? Tem os aspectos simbólicos, narrativos, tem um aspecto científico disso, os achados empíricos que as ciências têm nos trazido. Por fim, a gente tem algumas teorias psicológicas que falam nesses processos de cisão e unificação. E eu gostaria de mencionar aqui esses dois psicólogos aqui, Eric Neumann e Edward Edinger. São psicólogos junguianos, tá? Mas a gente encontra coisas parecidas em outras escolas de psicologia também, teorias do desenvolvimento, do amadurecimento, né? Os winnicottianos têm a teoria da maturação. Então, essas teorias aqui junguianas são teorias de individuação. Eles chamam de individuação. Existe um processo que é o processo que eles chamam de individuação. Então, o amadurecimento psicológico dos seres humanos é um processo de individuação, quando ele se realiza plenamente, né? E ele segue determinados estágios. Eu só vou mencionar isso aqui, nós vamos voltar mais adiante, porque o tempo já passou da hora agora. Existe um processo de individuação que segue determinados estágios assim típicos, né? Ele começa com um estágio indiferenciado, é o estágio, por exemplo, típico da criança, que não tem consciência de si, não tem consciência de sua individualidade, ela se identifica com a sua família, não consegue muito se diferenciar inicialmente nem do ambiente em que ela se encontra, né? Depois ela vai adquirindo consciência de si progressivamente. Então, isso simbolicamente aparece às vezes né, foi representado, é representado ainda, aparece em sonhos, por exemplo, e aparece nas mitologias, em textos assim, em textos místicos, ou em textos aqui, em textos assim da alquimia, que foi algo que os junguianos estudaram bastante, na forma dessa cobra aqui, que vocês vejam essa imagem aqui bem à esquerda, de uma cobra mordendo o próprio rabo, tá? Então a gente tem uma totalidade não diferenciada aqui. Então esse seria um estágio inicial assim do desenvolvimento psicológico de todos nós. A gente começa como crianças que não sabemos a diferença, né, entre nós e o mundo, a família, enfim, a gente está identificado com esse mundo. E a esse estágio se segue um estágio de alienação, em que as pessoas, né, começam a se afirmar individualmente. E esse estágio é um estágio geralmente de inflação do ego, né? O ego começa a se afirmar. Então, o ego aqui no estágio inicial ele é inexistente, no estágio do Ouroboros, ele é inexistente, é fraco, ele não é capaz de se afirmar, por exemplo, contra o mundo, ele não tem autonomia. E para ele se afirmar no mundo, muitas vezes ele precisa de algum tipo de ação heróica, né? Todos nós passamos por isso na juventude, vocês aí talvez estejam ainda passando. Tem um período de heroísmo, né? De inflação, em que a gente faz coisas que estão além da nossa capacidade, sem consciência, né, dos riscos que a gente está correndo ao fazer aquilo. E então isso aparece tipicamente, está representado simbolicamente nessas histórias de heróis, né, que tem uma imagem aqui de São Jorge, que
que é uma história típica, né? O sujeito que vai enfrentar sozinho um dragão, um monstro, e para salvar lá o reino que está sendo dizimado, né, por esse monstro que come as pessoas, devora as pessoas. E então ele faz isso, né, sozinho. Ele se sacrifica em benefício dos outros. Mas ao fazer isso, essa não é uma ação aí em que ele tenha, esse sujeito não tem plena consciência assim dos limites e dos riscos que ele corre, né? Ele é meio temerário. Mas enfim, se ele não tivesse essa espécie de ignorância ou alienação, ele também não faria isso. Então é algo é uma situação pela qual ele tem de passar por aquilo para se individuar, né? Mas depois ele volta para casa. Quando ele é bem sucedido, ele volta para casa. Ele traz o dragão morto de volta para casa e ele recebe um tesouro. Às vezes, algumas versões dessa lenda, ele doma o dragão. Em vez de matar o dragão, ele doma o dragão. E o dragão passa a servi-lo, né? E então existe uma afirmação, né, do eu ali contra o mundo, contra os monstros. Existe uma vitória pessoal. Mas depois essa vitória pessoal tem que se colocar a serviço da comunidade, do grupo, de Deus, de algo maior do que ele. E então esse estágio final seria o estágio propriamente da individuação, né? Esses três estágios. E aquelas três histórias que eu mencionei antes, de Arjuna, de Buda e de Jesus, são histórias de heróis também. São pessoas que viveram de maneira assim paradigmática esse processo de individuação. Eles tiveram a sua divisão inicial, os seus atritos, né, com os demônios, com as dúvidas. Depois eles fizeram uma ação heróica. No caso de Arjuna foi enfrentar os seus adversários na guerra. No caso de Buda foi superar os demônios e alcançar depois a iluminação. No caso de Jesus foi o processo todo da crucificação, de enfrentar a morte. E a individuação, no caso de Jesus, vem com a ressurreição. E a de Buda com a iluminação. E a de Arjuna também com a iluminação através do yoga, né, que é mais adiante. Então, esses são três personagens das nossas tradições que passam de maneira assim exemplar, né? Muito exemplar, por esses estágios todos de individuação. E eles servem de modelos para nós, né? Porque todos nós passamos também por esses mesmos estágios. E embora cada um de nós passe de maneira assim única e diferente, né? Mas esse seria uma espécie de ciclo pelo qual os estágios, assim, a estrutura dos processos seria mais ou menos a mesma. Bom, continuamos. Esses assuntos também, nós vamos voltar sobre esses assuntos psicológicos mais adiante depois, tá? Continuamos na terça-feira, ok?